Bom dia, igreja. Mas está tão fraquinho. Bom dia, igreja. Amém. Em Salmo 111, versículo 2 e 3, diz assim: Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Amém, irmãos? Nós vemos que o Senhor, Ele sempre faz grandes obras nas nossas vidas. Mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, mas nós podemos ver as obras de Deus. Nós podemos ver aquilo que Deus tem feito em nosso meio, porque as coisas acontecem de acordo com a vontade do Senhor. Então, nós podemos ver as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando. Basta que nós paremos para observar essas coisas, porque Deus, Ele é grande, Ele é único. E eu convido os irmãos, nesse momento, para nós engrandecermos o nome do nosso Deus. Os irmãos podem se colocar de pé, para nós louvarmos a este Deus maravilhoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero ouvir os irmãos agora. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, toda honra, toda glória seja dada em nome de Senhor Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. São herdeiras da promessa.
Meus irmãos em Cristo Jesus, maravilhoso estar na escola bíblica dominical e eu tenho sempre dito ao longo desses anos que a escola bíblica dominical é a melhor escola. Não há escola como a escola bíblica dominical. Conquanto a gente nunca se forme nessa escola, mas ela é a melhor escola, né? É a escola bíblica dominical. Nela somos inteirados com relação às coisas de Deus e ensinamos os filhos e temos a oportunidade também de ensinar os netos. É fantástica a escola bíblica dominical. Os irmãos, a irmã Aparecida, nesse dia da Bíblia, fez aqui com muito carinho uma tábua dos 10 mandamentos, né? Está aqui, ó, essa tábua. E a primeira inscrição bíblica que o povo de Deus recebeu foram os 10 mandamentos, né? Vindos do Monte Sinai, Deus ditou e Moisés escreveu. Então ela fez com muito carinho. Quero agradecer a irmã Aparecida por essa lembrança, que é uma lembrança tão importante, porque, como disse, a primeira inscrição da palavra de Deus ao povo foram os 10 mandamentos, transmitidos por Moisés ao povo de Deus, recebido do Monte Sinai, né? Aqui alguns hierógrafos romanos e do outro lado gregos, e muito bom. Deus abençoe a irmã Aparecida. Irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 15, 16 e 17. 1 Timóteo 15, 16 e 17. Seu lembrou que vai tirar a máscara, né? Obrigado, Seu. 2 Timóteo 3, 15, 16 e 17. Hoje, como disse desde ontem, e coloquei isso no grupo da igreja, é um dia muito especial para nós, em que nós estamos agradecendo a Deus, a sua palavra, o quanto importante ela é para nós, a palavra de Deus. E nesta manhã, eu gostaria de falar sobre Sagradas Escrituras. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as suas boas ações. As crianças, naquela época, no Antigo Testamento, elas iam ao templo e começavam a ser ensinadas a partir dos 5 anos de idade, no contexto da sinagoga. Timóteo começou a ser ensinado muito tempo antes, pela avó Loide e pela mãe Eunice, de onde nós aprendemos a importância de ensinar os filhos.
a importância de ensinar os netos, desde a sua mais tenra idade, a conhecerem os princípios norteadores da vida, exarados na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras. Timóteo se tornou um homem muito preparado para o exercício do ministério. E não há preparo maior para o exercício do ministério do que o preparo espiritual. O preparo que advém do conhecimento das Escrituras. Um pastor pode fazer todos os cursos, e se ele puder fazer é bom. Alcançar um elevado nível de vida intelectual, mas se ele não tiver o conhecimento das Escrituras, o seu ministério será um ministério falho. O seu ministério há de ser um ministério em que as estruturas não estarão fundamentadas na rocha. Essas Sagradas Escrituras, a Bíblia começou a ser chamada de Sagradas Escrituras bem cedo, né? Como nós estamos percebendo aí no texto, bem cedo já naquela época a Bíblia era conhecida como Sagradas Letras, Sagradas Escrituras, por ser exatamente um livro com um poder, que é um poder sobre-humano, de uma estrutura sobre-humana, de uma capacidade que transcende a qualquer outra capacidade literária. Por isso mesmo, a Bíblia vem sobrevivendo aos milênios, atravessando os milênios, para chegar até nós de uma forma tão poderosa, de uma forma tão eficaz, com respostas à nossa vida, para a nossa vida neste tempo. E é por isso mesmo que Lincoln, que foi presidente nos Estados Unidos, dizia que seria impossível alguém governar o país sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. E George Washington foi no mesmo caminho. É impossível governar o mundo bem sem Deus e sem a sua palavra, porque a Bíblia traz a realidade incontestável de sua origem divina. A influência das Sagradas Escrituras, então, Paulo estava afirmando que as Sagradas Escrituras tiveram influência fundamental sobre a vida de Timóteo. Interessante como a Bíblia influi na vida da gente, né? Como ela influi, como ela exerce o seu poder na vida da gente. Como ela é capaz de exercer tanta autoridade sobre a vida da gente. A Bíblia influenciou pessoas, continua influenciando, e continua influenciando gerações e civilizações
passadas, existia um missionário chamado John Patton, e quando ele chegou lá na África e ia evangelizar a África, ele tomou a Bíblia e traduziu a Bíblia na linguagem daquele país africano. E aí ele entregou ao chefe da Bíblia, ao chefe da tribo, uma Bíblia traduzida na língua, né, lá da tribo. E ele entregou e disse assim: olha, esse livro fala, toma esse livro. E ele olhou para John Patton e perguntou assim: mas esse livro fala mesmo? E John Patton respondeu: esse livro fala. Aí ele abriu o livro que era a Bíblia, em um texto em que estava justamente de acordo com aquilo que John Patton estava falando, e imediatamente ele fechou a Bíblia, colocou junto ao coração e disse: esse livro fala. Esse livro fala, e fala mesmo. Certa vez chegou à ilha de Fiji um ateu, um homem que era ateu. E os índios haviam conhecido a Jesus como Salvador. E ele começou a ridicularizar a crença daqueles índios. Era um ateu. E então, aquele chefe da tribo disse assim: você está vendo aquele forno lá? Aí ele disse: estou. Aquele forno, naquele forno que está lá, nós pegávamos pessoas como o senhor e assávamos lá dentro para ser a nossa comida. Se esse livro que está em minhas mãos e a mensagem que contém nele não tivesse exercido tanto poder sobre nós, hoje o Senhor seria o nosso almoço. Hoje o Senhor seria o nosso almoço. E ele abaixou a cabeça e aí não disse mais nada e foi almoçar lá com os indígenas. É claro que almoçou lá uma carne que não era carne humana. Não é? Mas é assim, irmãos, que a Bíblia promove a transformação das pessoas pela sua influência, pelo seu poder, influenciando inclusive a música. Quantos autores musicais famosos, como Handel, Bach, Mozart, inspirados na palavra de Deus, compuseram grandes melodias, grandes músicas, que até hoje têm a sua influência na sociedade, fundamentadas essas músicas na palavra de Deus. Em termos espirituais, somos resultado da quantidade de tempo que temos dedicado à palavra de Deus. E é por isso que vem a pergunta: quanto tempo temos dedicado ao estudo, à leitura da palavra de Deus? E eu me lembro sempre de Voltaire. Voltaire, que era cientista ateu. Voltaire, que um dia disse: olha, dentro de 100 anos, a Bíblia há de ser um livro esquecido. Voltaire errou
nenhum sentido. Porque a Bíblia continua a ser o livro mais lido do mundo, mais comprado no mundo, é a Bíblia. Mas ele acertou em outro sentido. Muitos crentes abandonaram a leitura da Bíblia. A Bíblia já não faz nenhum sentido na vida desses crentes. A Bíblia já não exerce nenhuma influência na vida desses crentes. Por isso são vidas fragilizadas espiritualmente, porque não existe o poder que advém da leitura das Escrituras, onde Deus se revela. Quando muitos estão aí em busca de revelações de Deus, transmitidas às vezes por bocas que não são bocas de Deus, procure a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, minha irmã. Ela é a fonte suprema da revelação de Deus a nós. Não há revelação sem a Bíblia. Interessante que Lutero foi o grande reformador, né? Inconformado com as coisas que estavam acontecendo na sua igreja, Lutero promoveu a reforma religiosa. E Lutero promoveu a reforma religiosa quando Lutero começou a ir à biblioteca para ler textos da Bíblia que durante as reuniões de sua igreja não eram lidos. Lutero ia à biblioteca, ele ia a textos da Bíblia e dizia, mas isso não está certo, então. O que estão ensinando não está certo. Veja só, o que estão ensinando não está certo. Vamos prestar atenção nisso? Quero repetir, o que estão ensinando não está certo. Ele começou a distinguir pela Bíblia aquilo que estavam ensinando daquilo que a Bíblia estava dizendo. Então, o que estão ensinando não está certo. E voltava lá no outro dia e dizia, olha, mas aqui não está. O que estão ensinando não está certo, não está batendo aqui, não está correto aqui. E voltava no outro dia a mesma coisa, até que ele disse, não, alguma coisa tem que mudar, algumas pessoas precisam mudar. E aí ele promoveu a reforma religiosa. Ele não queria romper com a sua igreja. Ele queria reformar a sua igreja. Mas a sua igreja não quis a reforma. Então houve um rompimento. E ele dizia, minha consciência é escrava da palavra de Deus. Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Que servidão fantástica. Que servidão maravilhosa. Consciência escrava da palavra de Deus. Precisamos de cristãos nesse tempo que tenham a sua consciência escrava da palavra de Deus. Em segundo lugar, se refere à nossa posição de fé com relação às Escrituras. A respeito com relação à sua inspiração, aqui expressa por Paulo a Timóteo, mas também expressa por Pedro, lá no segundo capítulo de Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21, onde o texto diz, sabendo primeiramente isso,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então, por que é que nós não a obedecemos? Por que é que nós não a valorizamos como ela precisa ser valorizada? Por que é que não melhoramos o nosso comportamento a cada dia diante de Deus e diante dos homens? Uma vez Jesus reuniu os discípulos, olhou e aplicou-lhes uma lição. E depois ele olhou para eles e disse assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não adianta saber e não fazer. Não adianta saber e não fazer. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela precisa ser a nossa única e suficiente regra de fé e de prática. Não existe outro caminho. E aí não tem questionamento, não. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela precisa ser a nossa única e suficiente regra de fé e de prática. Porque é a palavra de Deus. Às vezes olhamos a Bíblia apenas como regra de fé e não olhamos a Bíblia como regra de prática. Esse é um grande problema. E aí entra a pergunta de Paulo, está em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar elas me dominar por nenhuma delas. Aí entra o escrito de Paulo aos Tessalonicenses 5:22. Fugir de toda aparência do mal. Será que temos fugido de toda aparência do mal? Ou nós temos procurado exatamente o encontro com essa aparência do mal? Temos desejado o encontro com a aparência do mal, com aquilo que não é lícito, com aquilo que não é correto, com aquilo que vai prejudicar a nossa vida diante de Deus. Em definitivo, o alvo das Sagradas Escrituras está aí. Verso 17. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A fim de que o homem de Deus esteja preparado para a realização de todas as boas ações. É o alvo supremo das Sagradas Escrituras. Esse é o meu último sermão do dia da Bíblia, mas essa é a minha profissão de fé. Essa é a minha profissão de fé. É a profissão de fé que exerço desde que conheci a Cristo como meu Salvador. De que a Bíblia é a palavra de Deus. De que a Bíblia é a palavra de Deus. A nossa única e suficiente regra de fé e de prática. Deixo com a igreja aqui presente, com a igreja que nos acompanha e participa desse culto online. Isso. Deus nos abençoe. O Ministério Louvor vai cantar, é isso?
Vai de não, sim. É a noite que vai cantar depois da mensagem. Ó Deus, possamos olhar a Bíblia como ela é, a Tua palavra. E que em nenhum momento a desprezemos, a desvalorizemos. Que a despeito de qualquer ideologia, de qualquer livro que seja escrito ou apareça, a Bíblia prevaleça na nossa vida como a Tua palavra, nosso Pai. E que essa igreja continue abraçando a Bíblia como a Sua palavra, como a única e suficiente regra de fé e de prática, e que lute pelo cumprimento dela e os seus ideais, nosso Pai. E mediante a sua influência, o seu poder na vida da igreja, outras pessoas conheçam a Jesus como Senhor e Salvador, para a honra e para a glória de Deus Pai. Oramos assim, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam realidades sempre presentes na vida dessa igreja, aqui, agora, presente, na vida da igreja que está participando do culto online, na vida de todas as igrejas aqui no Engenho do Roçado e na vida de todo o povo de Deus, que se espalha sobre toda a face da terra. Assim oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que o nosso culto logo mais começa às 7 horas, tá? Às 7 horas começa o nosso culto.